Boa tarde, pessoal. Meu nome é Estela, acredito que muita gente aqui já me conhece. Atualmente eu estou atuando no CAPS como psicóloga, certo? E recebi o convite de Vera para dar essa palestra a vocês, muito importante, né? Que é falando sobre saúde mental versus a pandemia, né? Porque a gente sabe que essa pandemia fez com que intensificasse muitos transtornos em alguém, né? Pessoas já possuíam e com a pandemia eles vieram a se intensificar, certo? Então, eu apresento a vocês o tema da minha palestra, que é saúde mental versus pandemia. Pode passar. Bom, eu vou começar introduzindo todos os pontos que eu vou entrar na minha palestra. Vou começar a falar dos transtornos mentais mais comuns desencadeados pela pandemia, os indivíduos mais vulneráveis e como intervir nessa questão. Certo? Pode passar. Bom, efeitos da pandemia na saúde mental do indivíduo, né? A gente bem sabe, muito lá atrás, lá para o começo de 2020, quando recebemos o primeiro caso, né, do Covid no país, acho que todo mundo ficou assustado, né? Na verdade, muita gente ficou assustado, ficou pensando, quando vai chegar por aqui, não sei. Acho que até na cabecinha de vocês, acho que vocês imaginaram que nunca iriam chegar por aqui, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E vocês, né, que têm essa comunhão direta diariamente com Deus, né, tiveram essa preocupação também, né, através da religião. Então, os efeitos da pandemia é basicamente o seguinte. Diga, que nem eu estava falando, pegou todo mundo de surpresa, né? Muita gente tinha sua rotina diária, estudar, trabalhar, né? Até a faculdade, por exemplo. Muitas pessoas, né, que geralmente têm o seu convívio diário, se pegaram, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Como vai ser meu convívio com meus amigos? Até mesmo os convívios sociais, né? Por exemplo, igreja, festa, né? Trabalho. Exatamente. Não é verdade? Pode passar. Bom, de que forma a saúde mental é afetada pela pandemia, né? Primeiro, vamos ao evento externo. Qual é o evento externo? É a pandemia, né? O evento externo que geralmente causou muitos transtornos, né, tanto psiquiátricos como psicológicos, né? Muitas pessoas entraram em crise por não saber o que fazer, pelo medo do incerto, né? O incerto que, assim, por não achar como vai ser, né? Depois, não é verdade? E as consequências gerais. Quais são as consequências gerais? Geralmente, quem tem uma rotina diária de trabalho, estudo, vida social, se pegou assim numa situação, poxa, o que é que vai ser? O que é que vai ser do meu convívio com meus colegas de trabalho? Como eu vou conviver com eles? Como vai ser? Né? E a partir daí que vem se desencadeando os transtornos, né? Tanto patológicos, né? Crise de ansiedade, depressão, TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? Diante do evento traumático que é a pandemia. Não é verdade? E tanto outros mais que eu vou citar mais na frente. Efeitos sobre a saúde mental, né?
Muita gente, é como eu falei, muita gente soube lidar muito bem, até hoje está sabendo, né, lidar muito bem. Aquelas pessoas que não têm, assim, conseguem se adaptar fácil a novas situações, né? Essas pessoas geralmente conseguem lidar com todo esse caos, né, que a pandemia trouxe, né? Diferente de pessoas que, digamos, são mais frágeis, são mais vulneráveis, né? E aquelas que também já possuíam algum tipo de transtorno, ou anteriormente à pandemia, e veio a intensificar mais, ou começou a desenvolver a partir da pandemia, né? Impactos sociais e econômicos. Sobre os impactos sociais, é sobre aquela questão do convívio social. Mudou totalmente, né? Mudou totalmente. E os econômicos, por exemplo, muitos trabalhadores simplesmente ficaram em casa. Ficaram em casa, não conseguiram prover seus recursos, né, para dentro de casa, que é trabalhar, ter o seu dinheiro, né? Muita gente se viu perdido nessa questão, certo? Pode passar. Agora sim. Os transtornos mentais mais comuns causados pela pandemia, né? Como eu falei anteriormente, muita gente já teve e eles só vieram a intensificar, ou então surgiu como um transtorno novo na vida de cada um, e que cada um está sabendo lidar do seu jeito. Assim, a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Mas, buscando ajuda, buscando tratamento, tudo isso tende a diminuir, né? E ficar menos intenso, para que o indivíduo consiga ter sua vida normal e consiga fazer suas atividades laborais do dia a dia. Ansiedade, né? O que acho que foi um dos fatores principais, foi a ansiedade, né? Justamente pela aquela coisa de pensar, tipo, digamos, o evento estressou, a pandemia. Desenvolve o quê? O pensamento. Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser? Como é que eu vou agir? O que é que vai ser a partir de agora? Será que vai afetar quem eu amo? Alguém da minha família? Algum parente meu? Né? Vieram muitas preocupações, né? E, assim, no geral, foi o fator mais que predominou, né? E até hoje continua predominando em algumas pessoas. Depressão. Ao falar de depressão, a gente pode citar como um evento consequente da ansiedade, né? Porque a ansiedade, quando ela é em menor grau, as pessoas conseguem controlar, né? Através de, digamos assim, fazer uma caminhada, né? Ir para a casa de um amigo, com todas as restrições, né? É claro. E os comportamentos compulsivos, também, outro fator. Geralmente, quando uma pessoa fica muito em casa, ela fica com tédio, né? Isso, exatamente. É verdade. Vem o tédio, vem a vontade de descontar tudo na comida, como o Leite falou, né? Às vezes a pessoa está em casa e pensa, eu não tenho nada para fazer, o que é que eu vou fazer? Né? Aí já desenvolveu aquela ansiedade, aquela vontade de comer demais, descontar tudo no alimento, né? E aí, consequentemente, gerar algumas comorbidades, né? Muita gente aumentou de peso também, né? Fobias específicas, né? Geralmente as pessoas têm algumas fobias específicas. Medo de algum animal, né? Algum medo que a deixa nervosa, né? Então, com a pandemia não foi diferente, né?
Muita gente ficou com medo de sair de casa. Até pessoas que gostavam muito de sair de casa desenvolveu um medo, né? E assim, muita. Oi, vai falar? Até hoje, a gente tem um certo receio de até dar um abraço, né? Ainda, né? A gente tem aquele receio de dar um abraço. Muitas vezes, né? Cada um lidar de uma forma diferente. Uns mais, outros menos intensos. Exatamente. Como o Gerson falou, a pandemia causou uma resistência nas pessoas, né? Aquele medo do contato, aquele medo do abraço, aquele medo do beijo, né? Aquele calor humano, né? Fez com que as pessoas simplesmente desenvolvessem uma resistência, né? Muito bom que você pontuou, Gerson. Doenças psicossomáticas, né? Quando a gente diz assim, doenças psicossomáticas, significa dizer a mente adoece, mas o corpo também adoece. Eu vou dizer para vocês um exemplo, né? Eu não sei, algum de vocês, alguém aqui, ao passar por momentos de muito estresse, o cabelo começa a cair, começa a aparecer manchas no corpo, né? Enfim, tudo nesse sentido, entendeu? Então, quando a gente fala em psicossomática, é que o que a mente sente, o corpo vai sentir, exatamente, o corpo responde. O corpo responde. Abuso de álcool, drogas e substâncias psicoativas, né? Muita gente, durante essa pandemia, muita gente vê no álcool uma válvula de escape, né? E nas drogas também. Digamos assim, é aquela coisa do tédio, eu não tenho nada o que não tenho o que fazer, né? Eu preciso descontar isso em alguma coisa. É como eu disse, no alimento, tem também a bebida, né? Muita gente até se aventura, né? Assim, por exemplo, muita gente sai de casa e pensa, tem gente que já está com um transtorno tão enraizado em si que pensa, eu vou morrer mesmo, né? Porque vai fazer diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu sair, estar em contato com outras pessoas, aquela coisa de contato mesmo que o ser humano tem, sabe? TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Muita gente desenvolveu também TOC. Por estar muito tempo dentro de um determinado ambiente, as pessoas desenvolveram vontade de lavar as mãos várias e várias vezes. Muita gente desenvolveu isso, né? Coisa que não tinha. E, ao tocar em algo, já pensar, já me contaminei, eu preciso lavar minhas mãos, preciso passar muito álcool nas mãos, né? E até assim a gente sabe que a pandemia deu uma diminuída nos casos, né? Mas muita gente ficou ainda com esse toque em alguma coisa, não é verdade? E geralmente essas pessoas que desenvolveram, essas pessoas tinham, né? Em casa, por exemplo, muita gente que costumava fazer várias coisas repetidas vezes, digamos assim, lavar prato, uma única vez, continuar a lavar várias e várias vezes, já com medo da pandemia. Roupa, tudo. Certo? TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, o transtorno de estresse pós-traumático ele vem aparecer diante de um evento estressor, né? E como a gente está falando em pandemia, não seria diferente que esse transtorno não se desenvolvesse em algumas pessoas, né? Simplesmente pelo fato, por exemplo, eu tenho um parente, esse parente está acometido pela doença, então esse parente foi internado, né? Eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou desenvolver um medo, eu vou desenvolver uma preocupação, né? Eu vou
tipo, todo lugar que eu vou ficar pensando, se meu parente pegou, meu Deus, o que vai ser de mim? Né? Mas aquela coisa de estar diante de um evento estressor e aquela pessoa está sentindo aquele nervosismo, aquela preocupação constante, sabe? Número de suicídios, né? Também é muito importante falar sobre isso. A gente né, menciona muito sobre suicídio durante o mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo. Não sei se vocês já ouviram falar, sabem, né? Pronto, o Setembro Amarelo. Então, sobre suicídio, não é só em setembro que a gente deve falar sobre ele, né? A gente deve falar sobre ele todo ano, né? Em algum evento, né? Sempre mencionar alguma coisa, né? Então, diante disso, o número de suicídios aumentaram muito, né? Justamente pelas pessoas não acreditarem que as coisas vão melhorar, pessoas que já têm aqueles transtornos preexistentes, né? E pensa, o que é que vai acontecer? Tá tudo um caos, né? Então, o que me resta né? O que é que me resta? Né? Geralmente pessoas que já são acometidas por algum transtorno anterior, né? Geralmente pensam dessa forma, né? Pode passar. Aí a gente vai falar agora, a gente falou dos transtornos, pronto. A gente vai falar dos indivíduos mais vulneráveis, né? Primeiramente, eu pontuei os profissionais da saúde, né? Aí a gente fala os profissionais da saúde que estão cuidando dessas pessoas. Só que os profissionais da saúde também precisam de cuidados, não é verdade? Então, eles é um grupo que é mais acometido, né? Devido a estar ali presente, estar exposto diante de toda aquela situação, né? Aquela responsabilidade de cuidar daquela pessoa que está ali. Eu disse, meu Deus, o que é que vai acontecer com essa pessoa, né? Mas, assim, por isso que eu digo, os profissionais da saúde, eles também têm que ter uma assistência quanto à saúde mental, sabe? É muito importante. Profissionais da educação, né? A gente sabe que, assim, quem aqui é da educação? Quem trabalha na educação? Pronto, a gente bem sabe, né, que a pandemia mudou todo esse contexto que vocês estão inseridos, né? Aulas remotas. Eu sei que está sendo um desafio muito grande para vocês, né? Porque quando o aluno ele tem um convívio direto com o professor em sala de aula, você sabe, é diferente de um convívio remoto, né? É mais difícil de lidar. Tem alguns alunos que ficam mais resistentes, não querem fazer as atividades, não é verdade isso? Tem uns que é mais esperto, outros são mais tímidos, né? Uns que é mais rápido, outros mais lentos. E tem, assim, a questão da adaptação, né? Também. Tem alguns alunos que se adaptaram rápido, tem os outros que não, né? Que aproveitam até da situação para não estudar, não é verdade? Muito complicado lidar, né? Mas, assim, pelo menos aqui no município, eu vejo que os professores estão fazendo um trabalho belíssimo. Belíssimo. E eu admiro muito vocês da educação, porque não é fácil, né? É um desafio todos os dias. E com a pandemia não seria diferente, né? Né? E assim, né? Aquela coisa de não deixar tudo para o professor, né? É um trabalho conjunto. É família, professor e a contribuição do aluno também, a força de vontade dele, né? Crianças e jovens, né? Então, crianças principalmente, né? As crianças
iam para a escola, né? Tinham contato com outras crianças, brincavam com outras crianças. E até dentro de casa, com a pandemia, muitas crianças vieram a desenvolver alguns transtornos, né? Porque, assim, criança gosta do mundo, criança gosta de correr, estar livre, brincar, né? E exatamente. Olha, interação é o ponto forte de uma criança. A interação com outras crianças, né? Então, isso afetaram elas de certa forma, né? Afetaram elas de certa forma no sentido de ficar só dentro de casa, os pais terem que ter um cuidado especial. Tem pais que, assim, conseguem ter um cuidado especial com a criança, né? Mas tem pais que, assim, apesar de a pandemia surgir, não souberam o que fazer, né? Porque, assim, estava acostumado a uma rotina anterior e, quando veio a pandemia, tudo mudou totalmente, né? População com transtorno mental pré-existente. Foi que nem eu estava falando para vocês. Quem já teve uma crise de ansiedade, mesmo leve, ou alguma depressão, né? Ela tendeu a piorar com a pandemia, né? No sentido de quê? Das incertezas, do medo do pior acontecer. É verdade. E não podemos deixar de falar sobre a população em situação de vulnerabilidade social, né? Porque, assim, as pessoas que estão em vulnerabilidade social são aquelas pessoas de baixa renda, né? Aquelas pessoas que, assim, as pessoas já estão naquela situação de pobreza, vamos dizer assim, né? E com a pandemia tudo mudou, né? Por exemplo, uma pessoa que saia de casa para trabalhar na rua ou ficar no trânsito, como muitas pessoas ficam no trânsito, né? Tipo, vendendo as suas coisinhas, alguma coisa, simplesmente tiveram que parar, né? Isso é só um exemplo. Tiveram que parar por conta dessa situação toda que a pandemia causou. Não é verdade? Pode passar. Pronto. Como intervir diante dos casos, né? Tipo, se alguém que vocês conhecem passou por alguma situação, algum transtorno psiquiátrico ou psicológico diante da pandemia, né? A gente tem que falar também sobre como intervir nesses casos, que é a ajuda, né? Então, primeiramente, o cuidado vem do suporte individual, né? O que é o suporte individual? É quando o indivíduo reconhece que precisa de ajuda e busca uma rede de apoio, que é a família, pode ser o parente, né? Pode ser um amigo de confiança, e buscar algum tipo de tratamento, tanto psicológico como psiquiátrico. Não é verdade? E o cuidado integral. Esse cuidado integral, ele diz respeito a toda a rede de apoio envolvida no cuidado com o indivíduo, né? Que é a família, que é os amigos, pessoas próximas. São essas pessoas que serão fundamentais para um bom tratamento do indivíduo e para que ele possa viver sua vida normal, fazendo suas atividades, né, seguindo sua rotina diária. Por isso, gente, se vocês conhecem alguém, se vocês sabem de alguém, tente conversar, tente ver por que aquela pessoa está assim recolhida, né? Pergunta o que está acontecendo. Eu sei que no começo algumas pessoas podem se mostrar resistentes, né? Mas com todo o cuidado, com saber abordar aquela pessoa, né? Ela pode se sentir confiante em se abrir para você e contar realmente o que está acontecendo, não é verdade? E aí, a partir daí, essa pessoa buscar ajuda, né? Informações nítidas e confiáveis, né? Quando a gente fala de informações nítidas,
sempre busquem informações nítidas, né? Não se peguem muito em fake news, não se peguem muito naquelas receitas que o pessoal compartilha muito, não sei se vocês já chegaram a ver, né, sobre melhorar os sintomas do Covid, né, que é receitas medicinais, que é feita com plantas, né? Muita gente compartilha, acha que aquilo vai resolver, exatamente. Mas não vai, né? O importante é sempre buscar ajuda médica, né? Se estiver sentindo alguma dor no corpo, alguma coisa, sempre procurar ajuda médica. Se estiver se sentindo mal, no sentido do seu comportamento, sempre procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica, certo? E sempre ficar ligado, né, em noticiários confiáveis, né? Não o que vem sendo compartilhado de forma fake, né? Não é verdade? Pode passar. E é isso, gente, né? Espero ter deixado bem claro para vocês sobre esse cuidado, né? Sobre a saúde mental e a pandemia, certo? Se alguém quiser pontuar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode perguntar, tá certo? Viu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Ninguém quer falar? Então tá bom, gente, né? Eu espero ter deixado um pouquinho dos meus conhecimentos para vocês, né? Sobre esse cuidado, né, com a saúde mental, que é muito importante, né? E é como aquela frase que diz assim: mente sã e corpo sã. Se a nossa mente não está sã, o nosso corpo não vai estar. Não é verdade? Então, obrigada, gente. Uma pergunta? Como a pessoa vai saber se aquela pessoa está com problema mental? Boa sua pergunta. Por exemplo, digamos uma pessoa do seu convívio, né? Aquela pessoa que você vê que é bem alegre, que é bem extrovertida, aquela pessoa que você vê que era bem ativa nas suas atividades, de repente aquela pessoa se tranca. Você pergunta se aquela pessoa quer comer alguma coisa, ela não quer, ela se retrai. Você vê que aquela pessoa está muito recolhida, entendeu? Tipo, você consegue, pelo convívio, você consegue ver essa diferença, se a pessoa precisa de ajuda ou não. Por isso que é muito importante, né? Chegar, conversar, perguntar o que está acontecendo. Não é verdade? Ficou claro para você? E se ela for dessa pessoa assim, que não tem convívio com a sociedade, com as pessoas, e ela é recalcada, fechada na dela, como é que a pessoa vai descobrir que ela tem esse problema? Porque, assim, tem pessoas que realmente elas se sentem bem no cantinho delas. Tem pessoas que realmente se sentem bem, né? É a questão da abordagem, saber chegar na pessoa, saber conversar. Você está precisando de ajuda, né? Sempre saber falar, porque tem pessoas assim que agem de forma agressiva. Você não quer falar, não? Então o que é que você tem? É a forma da abordagem, sabe? É a forma da abordagem, certo? Isso, exatamente, né? Tem que transmitir segurança. Exatamente, né? Porque, assim, é como se um transtorno estivesse causando outro. Tipo, a pessoa está lá, acometida, né? E, de repente, a outra se estressa, aí vem um estresse de um, vem um transtorno de outra, e, enfim, né? Por isso que é importante a abordagem, saber chegar, saber conversar com jeito, né? Para que aquela pessoa se sinta segura do seu lado. Certo? Exatamente, insistir não é bom, né? Insistir não é bom, faz com que aquela pessoa se retraia cada vez mais, né? Mas, assim, o importante é sempre estar observando o comportamento daquela pessoa. Se aquela pessoa era muito de sair, se aquela pessoa era muito de conversar e, de repente, aquela pessoa não conversa mais com ninguém, aquela pessoa está retraída, é importante ficar atento aos sinais. Certo?
Exatamente. Tem pessoas. Exatamente. Tem pessoas que não se sentem bem compartilhando com outras pessoas, né? Preferem guardar para si. Mas é como eu falei, aí tem a questão da psicossomática, tem a questão do comportamento. Se aquela pessoa não diz, mas os comportamentos dela vão dizer alguma coisa. Sabe? Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma dúvida? Sim. E é um fator que gera muito estresse nas crianças, que é a separação dos pais, né? Porque assim, para a criança, a figura do pai e da mãe é muito importante, né? E no pensamento inocente da criança, ela imagina que é tudo perfeito, que nada pode acontecer, né? Aí, a partir do momento que um pai ou uma mãe se afasta, a criança vai sentir. Então, é como se aquele comportamento de separação causasse na criança um estresse. Né? Um estresse que ela pode descontar em outras crianças, na escola, que nem você falou, no convívio com outros alunos. Então, a agressão da criança ela vem mais por esse motivo, né? De botar para fora toda aquela revolta, aquela coisa de que achar que não era assim, por que foi assim. Né? Exatamente, é desse jeito. Viu? Dentro da escola? Que nem eu falei, né? Assim, profissionais da educação é um desafio diário, né? A partir do momento que você entra na sala para lecionar, você já se torna responsável por cada criança que está ali, né? E é como eu estava te falando, os eventos estressores, quando a criança presencia, pode ser o quê? Uma briga dos pais, pode ser uma separação,
Até mesmo uma reclamação, o jeito como a mãe fala com a criança. Isso vai desenvolver na criança um comportamento agressivo, um comportamento retraído, né? Dependendo da conduta da criança dentro de casa. Exatamente. E a gente vê até dentro do nosso próprio lar. A minha filha tem 16 anos. Quando eu falo com ela mansinho, ela fala. Quando eu falo alterada, ela pensa alterada comigo também. Exatamente. É tipo assim, a forma como você fala, né? Tipo, se você fala calmo com uma pessoa, ela vai falar calmo com você. Se você falar agressivo, ela também vai falar agressivo com você. É um comportamento que gera outro comportamento. Sabe? Às vezes, mesmo na idade deles hoje, principalmente os adolescentes, eles se espelham nos pais. Eles veem o pai e a mãe como um exemplo para eles. Quando ele não vê o exemplo, ele não tem coragem de desabafar, ou ele ou ela vice-versa. Ele vai desabafar com o mundo, no mundo, com as amizades, com os amigos, com as pessoas de fora. Quando vem o pai e a mãe descobrir, já está numa situação que fugiu do controle totalmente das coisas. Exatamente, né? Por perder aquela figura de referência, aquela figura de segurança, né? É tipo, os pais, tipo assim, minha mãe e meu pai não estão dando exemplo, então com quem que eu vou seguir o exemplo? Eu preciso buscar outra pessoa. Aí vem as amizades, né? Dependendo, né, do contexto, assim, pode ser tanto uma amizade boa como uma amizade ruim, né? É por isso que sempre é bom ficar atento com quem a criança anda, né? Com quem a criança tem amizades, né? Para poder intervir da melhor forma, sabe? Pode sim. Fale. Eu estava completando meus 20 anos. Pode baixar a máscara para falar, só para ela entender. Eu estava completando meus 20 anos quando perdi a minha mãe. No caso, vai fazer 38 anos. Aí, o que acontece? Ela tinha dado algumas vezes fraca, derrame cerebral. Mas quando deu, por essa ocasião, foi quando foi forte e ela no caso, tinha falecido naquele tempo, porque ela guardava muito, não desabafava. Né? Ficava trancada dentro dela. Os problemas, as dificuldades. É a questão da psicossomática. Aí hoje eu tenho uma irmã mais velha, né, com ela a qual eu orava antes de vir para aqui do papai. E a minha irmã estava quase seguindo assim, no mesmo ritmo da minha mãe, de ficar guardando. E como eu sou um dos irmãos mais apegados com a família, né, que eu gosto muito de conversar e desabafar e procurar ajudar, eu dizia assim, primeiro o tratamento de Deus, acima de tudo. Depois, se for preciso, o acompanhamento psicológico, no caso da psicóloga, também se for preciso, e o tratamento psiquiátrico também é necessário. Aí isso aí, eu conversando com ela, e ela entendendo aquilo que eu estava falando, hoje ela já está mais assim, ela passa por um problema que todos nós passamos, devido a essa pandemia, a situação que nós estamos passando agora. Mas eu já vejo assim, à medida que eu converso com ela, ou pessoalmente quando vou na cidade, ou pelo celular, a gente vê que já é algo que se expressa mais, se desabafa mais. Porque eu disse para ela, eu falando assim, ultimamente com ela, você quer perder a sua vida do mesmo jeito que quando a nossa mãe, no passado, aconteceu. Se você continuar fazendo isso, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Exatamente, é a questão genética, né? A questão genética. E o que o senhor falou é a questão da psicossomática, né? Muitas vezes a gente guarda muito para si, não compartilha para alguém, e de alguma forma o corpo vai sentir, sabe? É dessa forma. Graças a Deus, assim, todo carinho, todo amor, conversando com ela, e ela entendendo as coisas, a gente vê que já tem melhorado bastante. Uma coisa boa, né? Ela disse para mim, Fernando, é um dos irmãos, de todos os irmãos que eu tenho, são 8 irmãos hoje no caso, não comigo. Mas ela diz assim para mim, de coração, ela abre o coração para mim e diz, como eu gosto de conversar com você, Fernando.
faz entender o que ele precisa ser. Eu não dispensando o tratamento, acompanhamento de escola, o acompanhamento também pelo psiquiatra e também, primeiro, Exatamente, né? E assim, ela viu no senhor uma segurança pela forma como o senhor abordou, né? O senhor falou sobre o acontecido com a sua mãe, mas de uma forma que ela pôde entender, uma forma que transmitiu a ela segurança, né? Sem usar palavras duras, sem ser agressivo no seu discurso com ela, né? Isso fez com que ela se sentisse segura e buscasse ajuda e tratamento. não é diferente, doutora, que eu falo para minha esposa. Se tiver alguma coisa, e se tiver entre nós dois, se for uma coisa que for preciso desabafar, primeiro a confiança total em Deus. E se for preciso, diálogo, é a melhor coisa que nós temos um para com o outro. E uma relação em um casal é muito importante, o diálogo, né? Muito importante. Por nada. Obrigada também. Mais alguém quer falar? As perguntas já foram terminadas. Alguém já falou tudo que queria falar? Qualquer dúvida, a gente pega seu WhatsApp e pergunta no prefeito. Tá certo. Então, gente, muito obrigada, viu, Vera? Obrigada por essa oportunidade, viu? Quando quiser, pode contar comigo, viu? Alguma palestra, alguma coisa, tá certo? Quem tem que agradecer, né, é a gente, né, que aqui estamos. Eita, irmã, desculpa aí, irmã. Pela essa palestra, né, a gente aprendeu muito, né, e nós só temos que agradecer a você, viu? Obrigada, eu também agradeço muito. Pronto, e nesse momento, né, eu peço os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente fazer uma oração, né? Oremos. Senhor, nosso grande Deus, aqui estamos, meu Deus, em sua presença. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, venha abençoar também, meu Deus, a nossa psicóloga. Abençoa, meu Deus, o trabalho dela. E que o Senhor fique conosco, não só o restante desse dia, meu Deus, dessa noite, mas e essa semana, meu Deus, que o Senhor venha derramar chuvas de bênção na nossa vida, venha nos dar sabedoria e venha nos levar em paz para o nosso lar. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.